A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe hoje está em Jeremias capítulo 7. É uma palavra de repreensão. Tem como título Promessas e Ameaças proferidas à porta do templo. O nosso Senhor, Ele nos ama. O nosso Senhor, Ele nos chama. Mas a palavra dele nos mostra que ele se indigna quando há adoração a outros deuses, quando nós vamos à presença dele e falamos coisas com a nossa boca que não é o que o nosso coração verdadeiramente sente. São palavras falsas. O nosso Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós mentimos ou não. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele também fala a respeito da iniquidade, que nós não podemos ir ao templo dele, à casa dele, à presença dele, adorar a ele, bendizer o nome dele e estar cometendo pecados, estar na iniquidade. Veja bem, é diferente quando nós caímos. O Espírito Santo de Deus nos alerta, nos ensina e nos repreende acerca do pecado, da justiça de Deus. A gente se arrepende e a gente foge daquele pecado, não busca mais cometê-lo. Não é à toa que Jesus sempre disse: vai e não peques mais. Você foi salva, a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele disse para aquela mulher adúltera. Era para ela não mais adulterar. Ele falou: cadê os homens que te condenam? Foram todos embora. Eu, porém, não te condeno, mas vai e não peques mais. O Senhor estava dizendo: eu não te condeno. Eu não condeno você, a pessoa, mas eu condeno o pecado. Eu te limpo do pecado. Mas se você permanecer no pecado, não tem como eu permanecer em você. Porque o Senhor é justo e Ele é santo e Ele não habita no meio da iniquidade. Então Ele diz para aquela mulher adúltera, eu não sei o porquê que veio esse versículo, essa passagem na minha mente, mas eu creio que é necessária ela ser dita. E ele diz: vai e não peques mais. Temos que ter o cuidado de não permanecermos na iniquidade. E esse texto fala sobre isso, sobre o povo que ia adorar no templo, mas permanecia na iniquidade. No verso 8 diz assim: e eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, dirás falso testemunho, mentirás, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, no templo do Senhor, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? Não, não. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas não para cometermos pecado. Verso 11, pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. É uma caverna de ladrões? O Senhor tem visto. O Senhor, Ele nos vê quando ninguém vê. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo. Ele está dizendo: vai, volta para Siló, onde eu estava, eu habitava no meio deles, no princípio. Mas agora eu os castiguei, eu os repreendi. Veja o que eu fiz com eles em Siló, por causa da maldade do meu povo de Israel, por causa da maldade do povo do Senhor.
Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz em Siló. O Senhor está dizendo, eu vou fazer o mesmo que eu fiz em Siló, por causa das tuas obras, por causa da tua maldade, por causa da tua iniquidade. Porque eu, no verso 13, capítulo 7, versos 13, perdão, está se passando um carro de mensagem. Jeremias 7, 13 diz assim: Agora, pois, quanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei. O Senhor falou, o Senhor alertou, madrugando e falando, o Senhor chamou na madrugada. Quantas das vezes o Senhor nos chama na madrugada e nós não damos ouvidos, nós nos viramos e voltamos a dormir. E não ouvistes, e não me ouvistes, chamei-vos e não respondestes. O Senhor está dizendo, olha, eu vos chamei, estava falando na madrugada, e vocês não me ouviram. Eu falei com vocês, eu chamei vocês, e vocês não me responderam. Não deram os ouvidos e não me responderam. Por conta que ele fará, assim como fez em Siló. O Senhor, ele não deixa que... Ele não é um Deus injusto, eu vou dizer assim. Ele não é um Deus injusto. Tem um princípio, que é um princípio bíblico, que a gente colhe o que a gente planta. Se plantamos frutos bons, colheremos frutos bons. Se plantamos frutos maus, colheremos frutos maus. Aqui o Senhor está repreendendo o povo porque se dizia que adorava a Ele. Eles sentiam confiança, se sentiam seguros em estar na casa de Deus, no templo. Mas o Senhor falou, que confiança que vocês têm no templo, nesse lugar, se eu tenho falado com vocês e vocês não têm me ouvido, se eu tenho chamado vocês ao arrependimento e vocês não têm se prostrado a mim e se arrependido. Confessam a mim com a boca, mas o coração está fechado para a minha palavra e a obedecer a minha vontade. Não adianta confessarmos ao Senhor com a nossa boca e as nossas ações não disserem o que a nossa boca está falando. O Senhor sonda os corações. O Senhor sonda os pensamentos. Se não há algo bom no teu coração, no teu pensamento, não tem como esconder de Deus. Mas você pode saber e apresentar a Ele. Senhor, eu não tenho como esconder essa maldade, esse algo mal, esse pecado que está em mim. Por isso eu vim revelar a Ti. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso confessar. Eu preciso confessar, eu preciso me entregar, eu preciso me render a Ti. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso não mais cometer esse pecado e eu só consigo vencer em Ti. Se você não consegue, você não vai conseguir sozinha, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, se comprometa com a mudança, se arrependa verdadeiramente e mude. Faça como aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. E Jesus pergunta, onde estão os teus condenadores? Eu não te condeno, eu não condeno você, a tua pessoa, mas eu condeno o pecado. Eu não te condeno, o Senhor não te condena. Ele condena o pecado. Mas o pecado foi sobre ele. Quando nós confessamos, nós nos arrependemos e nós entregamos o nosso pecado para Deus e fala, Senhor, eu não quero mais ter parte com o pecado. Eu quero ter parte contigo, Senhor. Eu quero me relacionar contigo.
E o Senhor Jesus irá dizer, como ele disse para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. O Senhor, Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Mas nós precisamos nos separar do pecado. Precisamos, se preciso for, correr do pecado, como José correu da mulher de Potifar. Precisamos, se preciso for, como a palavra diz, tirar a nossa própria mão, se a nossa mão rouba. Precisamos cortar a nossa mão, né? Ou a gente não leva para o literal, mas a Bíblia fala isso no literal. Se a tua mão te faz pecar, é melhor que arranque ela fora do que todo o teu corpo vá para o inferno. Entende o peso dessa palavra? O Senhor está dizendo, se algo te faz pecar, mortifica o teu corpo, arranca fora, corre, porque é melhor do que todo o seu corpo pereça no inferno. Eu não sei como é o inferno, mas eu não desejo isso para ninguém. E o nosso Senhor Jesus foi o que mais falou acerca do inferno, porque Ele nos ama e Ele não deseja isso para ninguém, tanto que Ele entregou a própria vida por amor. E Ele levou sobre Ele os nossos pecados, para que pudéssemos ter vida nele, para que pudéssemos ser redimidos, tivéssemos redenção nele. O pecado que estava sobre nós foi sobre ele, mas se nós não confessamos, nós não nos arrependemos, nós não nos rendemos e saímos do pecado, corremos do pecado, nós estamos de novo crucificando, sacrificando o nosso Senhor. É como se o sacrifício dele não valesse. Nós nos tornamos inimigos de Deus, porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Ele diz, eu te chamo, mas você não se volta para mim, você não responde. Eu te chamo para o arrependimento, para mudar a tua vida, para sair do pecado, mas você não responde, você continua pecando constantemente, o mesmo pecado, vivendo na iniquidade. Aceite o amor do Senhor, o cuidado dele, porque aqueles que negam, eles se tornam inimigos de Deus. E assim como aconteceu com Siló, assim como aconteceu ao templo que foi destruído, assim será também para aqueles que se tornam inimigos do Senhor. Nós não somos feitos para ser inimigos de Deus. Nós somos feitos para serem filhos e filhas do nosso Senhor. Mas precisamos nos render a Ele. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e caminhar com Ele. Ele quer cuidar de nós. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho contigo, pai e filha. E o Senhor está falando por meio dessa palavra. Que o Senhor possa encontrar o teu coração e ministrar mais a Ele. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu vou fazer uma oração breve, entregando essa palavra ao Senhor. E se você tiver vontade, desejo verdadeiro no seu coração de... Hoje tem passado muitos carros de som, muito barulho, mas se você tem vontade, desejo no seu coração verdadeiro de largar o pecado, abandonar o pecado, dizer, Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais negar a tua voz, eu não quero mais tapar os meus ouvidos e endurecer o meu coração. Eu preciso de ti, eu preciso largar o pecado, eu preciso me render a ti. Se o Senhor tocou no teu coração, faça essa oração comigo.
em nome de Jesus. Amém? E isso não é só para novos convertidos. Essa palavra também é para aqueles que estão, de repente, como esse povo, né, que estava no templo adorando a Deus, mas cometendo essas iniquidades. Que às vezes estão dentro da igreja, mas ainda permanecem no pecado. Essa palavra é para nos rendermos ao nosso Deus, para pedirmos perdão a Ele, para nos reconciliarmos com Ele. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estar na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. O Senhor conhece cada coração que essa mensagem está sendo tem chegado nesse momento. O Senhor conhece cada coração, Senhor. O Senhor sonda os corações. Se há algo mal, Senhor, que o Senhor venha retirar no nome de Jesus. Essa pessoa, se está até aqui, nessa oração, é porque ela está se rendendo a Ti, Senhor. Ela deseja, Senhor Deus, mudar. Ela deseja ir e não pecar mais. Que o Teu Espírito Santo possa caminhar com ela. Que o Senhor possa ministrar ao coração. Senhor, que haja uma reconciliação contigo. E para aqueles que nunca Te conheceram, Senhor, eles estão aqui, perante a Ti, se rendendo ao Senhor. Que o Senhor venha selar em cada um com Teu Espírito Santo. Senhor, vem dar a salvação, vem dar a vida eterna que é nos dada por meio da graça que nos foi dada por Cristo Jesus. Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida nos salva. E Ele levou sobre Ele os nossos pecados, que nós estamos agora, Senhor, confessando e entregando a Ti e nos arrependendo, Senhor. Senhor, recebe essa pessoa que está agora rendida aos Teus pés, clamando a Ti, seja na casa, no caminho para o trabalho, Senhor, aonde ela está, Senhor. O Senhor sabe, ela está se rendendo a Ti. Receba ela, Senhor. Receba ela e escreva o nome dela no livro da vida e dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa caminhar com o Senhor. Não se engane. Não fique enganado. Caminhe, peça força ao Senhor. Largue o pecado, a iniquidade. E viva debaixo da graça, do amor, do cuidado do Senhor. Amém? Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.